Boa tarde, eu sou Matheus, acadêmico do primeiro semestre do curso de enfermagem, participante voluntário do projeto de extensão Bebê a Bordo, conversando com gestantes e famílias sobre gravidez, parto e puerpério, criado em 2018, mediante a demanda de atividades de educação e saúde no período gravídico puerperal por duas unidades básicas de saúde do município de Pelotas. Por compreender que as consultas de pré-natal não garantem o acesso às informações necessárias durante um momento singular da vida das mulheres e famílias permeado por dúvidas e anseios. Durante a pandemia, por conta do distanciamento social, estão sendo realizadas atividades online através das redes sociais e projetos como produção de conteúdos e lives, além de videochamadas com gestantes para manter a proximidade e oferecer orientação em relação às dúvidas manifestadas. Hoje o tema da live vai abordar depressão na gestação e pós-parto. A gestação e o puerpério são momentos da vida das mulheres em que elas projetam muitas expectativas, e não só elas, as suas famílias também. E são constantemente cobradas de estarem alegres a cada passo dado durante esse período. Porém, é um período considerado um fator de risco para o desenvolvimento de depressão e ansiedade devido às transformações hormonais, físicas e emocionais. É um assunto de extrema relevância para conhecermos, para podermos prestar futuramente uma acolhida e um bom cuidado. Hoje a live conta com a presença da psicóloga do William, que agora vai se apresentar. Já falo? Isso. Ah, tá. Tu tá me ouvindo bem? Porque eu tirei o fone para não me incomodar. Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Estou Sim? ouvindo bem. Tá. Sim. Então tá. Então, boa tarde a todos, né? Essa tarde de chuva. Acho que tu tava falando em expectativa, eu fico pensando, a gente teve uma manhã linda de sol, né? E mesmo que a previsão nos avise que vai chover, fico pensando quanto a expectativa tá o tempo inteiro com a gente, né? A gente tem expectativas sobre todos os momentos da nossa vida, a gente tem expectativas sobre o que a gente vai fazer hoje, amanhã, enfim. Quero agradecer o convite. O meu nome é Duília, então, né? Comecei falando sobre expectativa. Meu nome é Duília, eu sou psicóloga. Eu me formei na Universidade Católica de Pelotas em 2011 e tive a grata vivência, né, de fazer o mestrado lá no programa de pós-graduação em enfermagem da Federal. Conheci a professora Cidneia na unidade do cuidado 2, né, com o segundo semestre, a gente trabalhou juntas. Também agradeço por ter convidado para estar aqui. Acho que hoje, né, nessa tarde, antes de entrar no nosso assunto, de eu terminar de me apresentar, eu quero dizer, assim, do quanto eu admiro os projetos de extensão, o quanto para mim eles mostram um braço importante da universidade, o quanto eu admiro a formação que vocês têm enquanto profissionais, enfermeiros, né, participando de projetos tão significativos quanto esse. Eu tive muitas experiências positivas conhecendo os projetos de extensão dentro da Universidade Federal, e hoje parece que a gente quase nem sabe viver sem eles, né? Então, quero dar parabéns para os alunos, estão sempre organizados, e também para as professoras, né? Aqui na pessoa da professora Sidney, mas, enfim, todas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto lá. Então, eu terminei o mestrado no ano passado, na verdade, fevereiro desse ano, e aí agora estou no doutorado lá no programa de pós-graduação em enfermagem também, que é um programa multiprofissional, então fui acolhida pela enfermagem enquanto psicóloga, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a depressão, então, na gravidez ou no pós-parto. Eu trouxe alguns dados, assim, para a gente pensar um pouco, né, para começar essa conversa, e quero dizer que quem estiver junto, que mande perguntas, que o que estiver dentro da nossa alçada a gente vai acolher. A gente não sabe tudo, mas a gente vai atrás, né? Então, o que a gente não sabe também, o pessoal aí se organiza, na próxima responde, né, Matheus? Então, quero dizer para vocês que eu sou mãe, que acho que tem tá um pouco dentro, né, desse tema de hoje, tá bem dentro. Eu sou mãe de vai fazer 4 anos no sábado, e acho que a gente
falava há um tempo atrás com um paciente sobre isso, né? Eu cliniquei bastante tempo também em atendimento psicológico, o quanto a gente não é preparado para o descontrole, né? A gente é preparado para controlar. Nós somos preparados para, pelo menos, prever, nem que seja o sofrimento, né? Quando a mãe diz para a gente, quando a gente é pequeno, leva o casaco, porque vai chover, ela está nos prevenindo de algo que irá acontecer. Por exemplo, guarda-chuva, se for chover, né? Melhor expressão. Então, quando alguma coisa na vida da gente sai fora desse previsto, a gente não sabe normalmente como lidar. E aí eu não estou falando só desse fenômeno na gestação, eu estou falando desse fenômeno na vida da gente como um todo. Nós não somos preparados para as coisas saírem do nosso script. Às vezes a gente até fica imaginando, né? Os mais ansiosos ficam imaginando quais os desfechos negativos que as coisas podem ter, tentando aliviar o sofrimento. Então, esse controle, que de alguma forma a gente entendeu que ele é possível, ele atrapalha muito. E ele está muito vinculado a esses processos que a gente vai falar na depressão e no pós-parto, porque a gravidez em si, né, quem já teve filhos aqui sabe que ela põe em xeque todo o nosso controle. A começar porque a gente não controla como isso está crescendo dentro de nós, né? Eu posso me cuidar, fazer atividade física, posso cuidar da minha alimentação, mas eu não tenho como enfiar a mão dentro do meu útero e ver como está o meu bebê lá dentro. Esse processo se dá, olha que coisa estranha, né, para a cabeça da gente. Ele se dá dentro da gente, mas completamente fora do meu controle. Então, isso, para começar por aí, a coisa já nos desestabiliza um pouco, né? Matheus, eu não controlei a hora que eu comecei a falar. Eu falo que nem a caturrita louca. Então, quando estiver fechando aí por volta dos 10 minutos, tu me faz um sinal, ou o pessoal aqui no chat, sei lá, me avisem, tá? Então, acho que é importante a gente pensar que expectativas circulam a gestação. Porque as expectativas, elas vão dizer muito da forma como a gente vai vivenciar as coisas, né? Quer ver uma coisa que a maior parte de nós já passou? É o aniversário do Matheus. E eu gosto muito do Matheus. Então eu fico pensando no aniversário do Matheus a semana inteira. Eu quero o aniversário do Matheus, quero pro aniversário do Matheus, quero porque quero pro aniversário do Matheus. Chega lá, o aniversário do Matheus é mais ou menos. Porque eu pensei tanto no aniversário do Matheus, mas tanto, que eu não sei, só se eu ganhasse um Camaro no dia do aniversário do Matheus para superar minhas expectativas, que eu tinha imaginado todos os desfechos maravilhosos para o aniversário do Matheus. Em contrapartida, é o mesmo aniversário do Matheus, mas ele não me avisou na segunda, ele me liga no sábado e diz, Willi, estás livre? Chega aqui em casa que a gente vai comemorar meu aniversário. O aniversário do Matheus é o máximo. Porque as coisas, quanto mais expectativas a gente alimenta sobre elas, mais difícil é de atender essas expectativas. Então, esse é um grande que, assim, com relação à gestação, né? Como o Matheus disse na fala dele inicial, não são só as expectativas da gestante, são as expectativas de todas as pessoas no entorno dela. E aí, todo mundo tem expectativa sobre gestante, todo mundo quer tocar na barriga da gestante, todo mundo quer chegar perto da gestante. Agora, na pandemia, não, né? Então, agora a gente tem um outro recorte de viver a gestação, mas comumente, gestante parece um objeto meio público, né? As pessoas sorriem para ti na rua, tu tá passando com teu barrigão, a pessoa, ai, nem me conhece, tá sorrindo para mim, né? Então, todo mundo tem expectativas sobre a gestação do outro, inclusive a gente. Esse eu acho que é importante a gente pensar, né? Fiz umas anotações aqui para não perder. Que expectativas circulam a minha gestação? Que expectativas circulam esse bebê? Que expectativas que eu alimento sobre a forma como eu vou ganhar esse bebê, que ele vai nascer, porque isso tudo vai dar um norte, assim, do quanto de ansiedade eu vou ter, e também de alguns sintomas que são vinculados à depressão, né? É importante a gente saber que a depressão ela é um processo fisiológico também, e é um processo, como a gestação é um processo, e existem muitas coisas que se misturam nesse momento. Em questões de hormônio, de experiências, de vivências, de sofrimentos, de medos, medos e sofrimento, angústias, essas coisas, elas estão nas duas esferas, elas estão na gestação e elas estão na depressão.
Então, essas coisas podem se confundir na cabeça da gente. Por isso que é fundamental que o profissional da área da saúde, em específico o enfermeiro, que faz essa acolhida lá no posto, né, na unidade básica de saúde, na casa das pessoas, compreenda que nem tudo que na vida da gente poderia ser dito como depressão, na gestação a gente vai dizer a mesma coisa. Não sei se eu estou sendo clara. Mas se a pessoa, por exemplo, estiver mais chorosa, se ela estiver mais para baixo, se ela estiver cansada, se ela estiver fadigada, que são sintomas, se ela estiver dormindo demais, que são sintomas que a gente vai ver lá no CID e no DSM como sintomas que a gente pode pontuar como depressão, se dentro da questão da gestação eles podem aparecer. Então é importante a gente fazer essa separação. E muitas vezes a pessoa mesmo já vai estar cheia de culpas, né? A gestante vai estar cheia de culpas por não estar irradiando alegria, porque essa é a propaganda de margarina da depressão, né? Quando eu falo propaganda de margarina, porque a gente tem a família clássica da margarina, né? A pessoa tá assim como eu, quando levanta. Não tô assim desde que eu levantei. O Matheus me viu hoje de manhã, eu tava bem estranha, né, Matheus? Agora aqui com vocês eu tô outra cara. Então, quando a gente olha a propaganda da margarina, tá todo mundo assim. Até muito melhor do que eu, né? Eu sou, tipo, classe C da margarina. Mas, assim, as pessoas estão top. Quando a gente vai olhar a expectativa sobre uma gestante, a gente tem também a gestante propaganda de margarina, sabe? Reluzando alegria, escolhendo as roupas, super bem vestida, com as unhas feitas, o cabelo organizado. Essa é a gestante propaganda de margarina, que a gente não é o tempo inteiro quando a gente está Exatamente, mas gestante. nem sempre o cenário é esse, né? Existem outros fatores que podem estar ali e que as pessoas não veem. As pessoas querem que a gestante siga aquele modelo que é vendido e siga assim. Isso. E se a gente for pensar nas redes sociais hoje, né? Isso nem estava aqui no meu script, mas acho que é importante trazer. Bom, aí sim, as redes sociais vão aplicar um protocolo sobre a vida da gente. O protocolo acho que é uma palavra bem enfermagem, assim, mas que a rede social vai aplicar pra gente, né? Então, eu vou fazer atividade física, vou seguir ali o Matheus, ele faz atividade física, o Matheus quase me dá um protocolo, jejum intermitente, faz isso, e eu agora sou uma cópia do Matheus. Agora eu vou seguir a gestante Júlia. Ai, a Júlia conta o dia dela, a fruta que ela compra, que ela só compra orgânica, que isso, que aquilo. E isso está em tudo quanto é classe social, em tudo quanto é lugar, essa questão da gente ter um padrão, né, estereotipado dentro das redes sociais e o quanto isso nos afeta. Segundo a OMS, gente, a depressão, ela atinge 15% da população mundial, tá? Pelos dados que eu trouxe que eu localizei numa revisão bibliográfica, que eu até anotei aqui, a gente sabe que a depressão já esteve em quarto lugar, hoje ela está em segundo lugar com a doença que mais nos acomete. Então, ela é uma doença popular, né? Dificilmente alguém que está aqui hoje na live, ou que está lá com vocês na sala de aula, ou que está no projeto do Bebê a Bordo, não conhece alguém que teve depressão. A gente sempre conhece alguém. Não é como a gente conhece alguém que tem, sei lá, síndrome de Munchausen, que eu estava falando esses dias. Raramente a gente conhece, mas depressão a gente conhece bastante, né? Tem alguns fatores de risco para depressão na gestação e no puerpério, tá? Que tá com relação à idade. Quanto mais nova, maior a chance. E eu tô falando de fatores de risco, não quer dizer que seja, tá? Sem apoio familiar ou do parceiro, de uma rede de apoio, até da própria unidade básica de saúde, do programa de secretaria da família, do projeto de extensão. Então, não ter nenhuma rede de apoio vai ser um fator de risco para desenvolver. Gravidez de alto risco, porque aí, de novo, a gente está misturando medo. Quando a gente fala de medo, a gente fala de sobrevivência. Quando a gente fala de sobrevivência, a gente fala de uma psique trabalhando para nos proteger. Então, muitas vezes, o transtorno depressivo, ele vai ser uma resposta da nossa psique para nos proteger. Então, é importante a gente saber que, às vezes, é uma resposta da psique dizendo não estou aguentando, né? E a questão das dificuldades socioeconômicas, que também poderão aparecer como um fator de risco. Claro que aqui a gente tem que contextualizar. O Matheus usou uma palavra importante: cenário. Então, o cenário, o que é dificuldade socioeconômica para mim, pode não ser para o Matheus. Então, é importante a gente saber disso. Não é eu que avalio a dificuldade socioeconômica do outro, é o outro que me conta sobre as dificuldades dele.
há um tempo atrás, num projeto de extensão da universidade, eu fui numa casa para conhecer a família, e eles criavam bichos, né, animais para vender. E as crianças viviam no meio daqueles animais, assim, aquela coisa muito estranha para mim. Mas é para mim, né? As crianças estavam super bem, indo na escola, bem alimentadas. Meu filho não é criado junto com os bichos, mas aqueles eram e eles estavam bem. Então a dificuldade socioeconômica não é minha, tá? É do outro. Então é o lugar do outro. É importante a gente saber que a gente vai ter dificuldade em diagnosticar depressão na gravidez ou no puerpério, porque essas duas fases vão trabalhar com questões hormonais significativas, o que vai poder misturar. Então, a gente vai ter que utilizar muito bem o critério do tempo para pensar. O enfermeiro, né, ou o estudante de enfermagem, lá do projeto de extensão ou do grupo, ele pode buscar algum profissional dentro da própria UBS para tentar auxiliar nesse diagnóstico, para tentar ver esse encaminhamento, o médico de referência dessa gestante, para a gente ver se isso não tem outra relação que não seja a própria depressão, né? Evite comparações, anotei bem grande aqui. A comparação, ela nos atrapalha em todas as esferas da vida da gente, tá? Não tem ninguém que goste de ser comparado. Tô riscando as coisas que eu já falei. Então, é importante a gente evitar comparações. Evite comentários desnecessários. Isso vale para todos nós. Vale para a gente enquanto profissional, vale para a família, vale para a própria gestante, vale para todos nós. Evite comparações. Se está na dúvida com relação a alguma coisa, observa, conversa com a tua supervisora. Comparando mesmo sem. Tá travando um pouquinho, sou eu que tô travando ou não tô te ouvindo, Matheus? Não, eu que tô travando. Não, eu tava dizendo que é muito comum a gente se deparar em situações que a gente tá se comparando assim, mesmo sem querer se comparar. Parece que virou uma coisa automática e junto com as redes sociais, isso vem agravado mais ainda, né? Sim, sim. E quando a gente vai falar de mães que já têm mais de um filho, a gente poderia fazer uma outra live para falar sobre o peso que tem na história desse bebê as comparações, né? Porque quando eu comparo, pensa bem, né? Eu sou casada com o Matheus e nós temos um filho lá, sei lá, o José. E aí eu me separo do Matheus, porque o Matheus não queria mais estar casado comigo. E aí, mas o Matheus segue sendo pai do José, né? Então, se eu ficar dizendo para o José cada comportamento que ele tiver que eu não gosto, que ele é igual ao pai, eu estou reforçando no José que ele tem que ser aquilo. Porque ele quer ser como o pai. Quem de nós gosta de descobrir que a nossa família não é uma boa referência? Então, comparações vão sempre machucar. Fora que quando a gente está falando de crianças, de bebês, de primeira infância, ali até os 3 anos, a gente está falando da formação da personalidade dessa criança. Então, o que a gente diz para ela tem peso significativo sobre a história dela. Então, é muito importante a gente evitar comparações. E é importante a gente evitar de se comparar também enquanto gestante. Não vai me ajudar eu ficar olhando se o pé da outra está tão inchado quanto o meu. Isso não faz bem. Isso faz com que eu me deprecie. E a depreciação, ela causa tristeza, ela causa angústia, ela causa medo, ela causa um monte de coisa ruim. Então, se eu pudesse deixar assim, um recado rápido e importante sobre a depressão na gestação e no puerpério, é evite comparações em todas as instâncias. Tá? Isso é fundamental. Na gestação, é importante a gente pensar que o processo de gestar, ele é um processo de preparação. Prepara-se o bebê e prepara-se a mãe, mas ao cabo esses dois não se conhecem. Então, quando entregam para a gestante, né, o bebê, ele é um desconhecido. Ah, eu conheço ele, existem algumas teorias da psicologia que vão dizer que na vida intrauterina a gente já comunica, mas ele é um sujeito no meu colo que não fala, que chora, chora muito, e que as pessoas têm a expectativa que eu acalme. Então é importante a gente saber. Tá preparando a mãe, tá preparando o bebê. Assim como o bebê nasceu, não conhece este mundo, a mamãe não conhece esse bebê. Então evite comparações. Evite comparações sempre, tá?
ainda não é possível, né, dizer, mesmo a gente sabendo muita coisa sobre a depressão, ainda não é possível a gente dizer quem terá ou quem não terá depressão. A gente tem fatores de risco e fatores de proteção. Por exemplo, participar de um projeto de extensão como esse maravilhoso de vocês é um fator de proteção. Ter o acompanhamento da unidade básica de saúde, do programa de saúde da família, é um fator de proteção. Existem muitas coisas que são fatores de risco, mas também a gente tem acesso aos de proteção, né? É importante a gente estar atento aos sinais e sintomas, observação, e evitar o diagnóstico prematuro das coisas, né? Porque uma vez eu tendo dito para essa gestante que pode que ela tenha depressão, eu botei um carimbo nela, que vai doer muito para tirar, porque existe uma grande culpa social sobre ter depressão, tanto na gestação, no puerpério e na vida. Porque, infelizmente, hoje ainda em 2020, não sei se vocês concordam, mas as pessoas respeitam muito mais que alguém que quebrou o pé do que alguém que está deprimido. Parece que quebrar o pé é mais digno de respeito do que depressão. Pode que a pessoa esteja se fazendo, né? As pessoas ainda pensam nisso. Então, pensem, a gestante já está cheia de culpas, porque lembrem da gestante Margarina. Ela devia estar sorrindo, feliz, faceira, né? Ela devia estar tudo isso, e ela não está. Então, ela tem já esse processo dentro dela. E a gente ainda vai fazer algum comentário que vá dar um diagnóstico que a gente nem tem como dar para essa pessoa nesse momento, a gente não ajuda, a gente atrapalha. É importante outra coisa que eu queria destacar, não sei quanto tempo eu já tô... já passei certo. Pode falar à vontade. Eu acho, enfim. É importante a gente saber que não é na gestação que a gente vai resolver a vida, nem no pós-parto. Isso acontece muito. E isso é fator, inclusive, de desencadear sintomas depressivos, né? Sintomas de humor depressivo. Então, a pessoa a vida inteira apresentou tal comportamento. E aí, daqui a pouco, quando ela ganha o bebê, a família resolve meter o pau que ela tem que mudar tal coisa. Não é nesse momento. Assim como não é na pandemia que a gente resolve a vida. A gente precisa aprender sobre esse novo papel, conhecer esse novo papel. Quando a gente está falando ainda, né, acho que é mais uma coisa antes de eu já abarcar outro tema, é de que a gente não pode confundir depressão com falta de amor, tá? Porque essa também é uma confusão importante que a gente acaba muitas vezes fazendo, que é a depressão e a falta de amor, como se a pessoa, porque ela está deprimida, então ela não ama esse bebê. Tanto o bebê que ela está gestando, quanto o bebê no puerpério, tá? Eu quero só destacar uma questão, depois eu falo um pouquinho sobre a questão da adolescência, que tem um artigo bem interessante, né? Depois posso passar para vocês, do Caderno de Saúde Pública de 2017, sobre a depressão em puérperas, prevalência e fatores associados, né? E aí ele vai trazer um pouco, nos resultados, ele vai trazer um pouco do quanto isso é prevalente, tá? Cerca de 14% das mulheres que foram entrevistadas, que foram 2.687, foram identificadas com depressão no puerpério. A pesquisa foi aplicada em no máximo 48 horas depois que o bebê nasceu. Então, é importante a gente saber o quanto isso é significativo. A gente está falando de um número significativo, né? Então, a gente precisa fazer essa separação, assim, né? Saber que isso faz parte e que tem solução. Porque uma das grandes sofrimentos dos estigmas do adoecimento mental é que a gente pensa que ele não vai acontecer. Pode que ele não aconteça. Mas se ele acontecer, é importante a gente saber que tem solução, que o mundo não foi perdido por esse evento, né? Com relação à gravidez na adolescência, existem alguns dados, né? Nesse artigo até traz que a depressão no puerpério tem relação com a idade da gestante e com o número de filhos também, e com a questão do apoio da família, tá? Quando a gente está falando de gravidez na adolescência, aí vocês devem dar muito isso, né? Mas igual eu vou trazer. A gente está falando de um outro momento de vida, de uma fase de desenvolvimento que já é sofrida, tá? A adolescência pode ser linda, assim, nas séries, né, do Netflix. Mas na vida real, ela é
difícil. Tem várias séries, inclusive, tentando retratar isso, né? Falando desse sofrimento. É um momento de altos e baixos, né? A É gente um está momento... descobrindo muito sobre a gente. E muitas vezes a gente está descobrindo um agente que a gente nem queria ser, né, Matheus? Então, quando a gente tem uma gravidez na adolescência, a gente tem essa quebra importante no ciclo, que vai inevitavelmente atingir essa mulher, essa menina, né, essa adolescente. Então, a gente vai falar de um outro sofrimento ainda, que aí a gente está falando de novo de papéis sociais e do quanto, né, como alguém comentou aqui, o quanto daqui a pouco vai ter um vizinho comentando, vai ter alguém da escola comentando dessa gravidez na adolescência e não vai ajudar, né? Que não ajuda, não estorva, mas nesse caso ajuda, estorva bastante, né? Outro dado ainda que eu queria trazer para vocês é a questão de que a gente sabe que em ser adolescente, a gente pode ter já fatores, sendo uma gravidez na adolescência, a gente já vai ter fatores de risco para essa gestação, a depender da idade, né, do momento do desenvolvimento do corpo, até dessa adolescente, e da própria questão de que eu vou estar no momento gestando, muitas vezes sem ter me organizado, e aí eu acabo com isso, podemos ter mais sofrimento. Mas tá, já me estendi. Vamos para as perguntas? Eu ouvi tu falando no início sobre o preparo físico. Enviaram nas perguntas na caixa de instruções se tem como prevenir a gestação, a depressão gestacional com exercícios. Bom, a gente está falando... Pode ser um fator que ajude. Assim como tu disse, né? Que não existe uma fórmula que vá resolver, mas se isso pode ser um fator que vai ajudar a prevenir, que vai ajudar a... Sim, a gente tem vários estudos que vão associar a atividade física, né, o exercício físico regular como um fator protetivo para a depressão. Tá? Em dados epidemiológicos de depressão, a gente tem já. Em específico na gestação, eu não achei nenhum dado nos artigos que eu li para hoje, tá? Nem nos que eu li até agora. Mas me parece, né, a partir do que eu li até agora, que existe uma associação que o exercício físico regular, ele vai auxiliar na nossa estrutura como um todo de psique. Então, na gestação, sim, ele pode ajudar. Não quer dizer com isso, porque isso é uma coisa que a gente precisa ter claro, e que as pessoas, de modo geral, precisam ter claro, não só os profissionais da saúde, né? Não existe nenhum fator isolado que vá dizer, tá bem, se eu faço tal coisa, eu não vou ter depressão. Não. Existem números e dados que vão dizer que na população que apresentou depressão, a gente vai ter o fator de proteção com relação à atividade física. Mas não quer dizer que alguém, uma gestante que faz atividade física, não terá. Não tem como a gente dizer isso assim direto. A gente sabe que a atividade física funciona como um protetor para a questão da depressão, mas não é uma causa-consequência, é um fator de proteção. Dá até para fazer uma analogia com aquela frase que a gente escuta bastante. Tem pessoas com depressão e pessoas com tão pouco que vivem uma vida plena e tranquilas, né? Enviaram uma pergunta super interessante. Gostaria de saber se há a possibilidade de uma mãe que teve uma gravidez planejada vir a rejeitar a criança por ela não ter se encaixado nas expectativas que ela esperava? Coerência. Quem mandou foi a Natália, né? Então, assim, Natália, essa tua pergunta renderia outra live, né? Mas é importante a gente pensar que, assim, tu traz umas palavras ali que são meio chatas, né? A primeira palavra, possibilidade. Sempre há possibilidade de tudo, tratando de psique. Sempre vai ter um caso que a gente nunca viu que aconteceu, tá? Então, a primeira recorte da tua pergunta já nos dá esse desfecho, assim, né? Existe possibilidade? Sim. Sim, existe possibilidade da mãe rejeitar esse bebê, inclusive se ele for completamente dentro das expectativas dela. Porque a gente está falando de um fenômeno psíquico,
A gente precisa compreender que o fator rejeição, rejeitar alguém, é um fenômeno multifatorial. Quando nasce esse bebê e eu rejeito esse bebê, a depender da teoria da psicologia que a gente estiver trabalhando, porque a gente tem, sei lá, duas grandes teorias, por exemplo. A gente tem a teoria da psicanálise, lá do Freud, que vocês devem passar por ela em algum momento, né, no semestre de saúde mental. E a gente tem uma outra grande teoria, que é a teoria cognitivo-comportamental, que vai basear no comportamento. As duas delas, Natália, elas vão explicar o fenômeno da rejeição por eixos diferentes, tá? Mas eles vão dizer que é uma resposta da nossa psique, e sempre adaptativa, no sentido de sobrevivência. Por mais que quando a gente leia a tua pergunta, né, ela seja até dolorida, assim, né, uma mãe rejeitar um bebê que ela planejou por uma expectativa diferente do que ela esperava, cor, aparência, sei lá, qualquer coisa, que esse bebê chora muito, esse bebê chora pouco, esse bebê não me deixa dormir, esse bebê tirou a minha atenção dentro dessa casa, enfim, existem muitas coisas relacionadas com esse fenômeno da rejeição. Mas para a gente, que é profissional da saúde, o que precisa ficar bem claro é que quando a gente observa uma rejeição, a gente precisa compreender do que essa mãe está se protegendo. A psique dessa mãe, tá, gente? Quando a gente está falando disso, a gente não está falando de coisas que a pessoa diz. A gente está falando de coisas que a gente está auxiliando a compreender. O que ela está rejeitando quando ela rejeita esse bebê? O que tem por trás dessa rejeição? Quando alguém está rejeitando o outro, ele não precisa do nosso julgamento enquanto profissional da saúde, ele precisa da nossa escuta. Então, isso vislumbra algumas perguntas, né? O que tu sente quando tu vê essa criança? Que emoção é essa? Ela é confortável? Ela é desconfortável? Bom, se a gente está falando de um caso de rejeição clássico, assim, por aparência e por cor, certamente eu nunca vi, pelo menos até hoje, nem nunca li, de que isso quer dizer só isso, né? Quando eu tô falando que a pessoa rejeitou pela aparência ou pela cor, eu tô falando das ideias dela de conceito, dos medos dela, das angústias dela, dos temores dela com relação à criação dessa criança, o jeito como essa criança vai ser. Claro, o Freud, por exemplo, vai trazer o transtorno de personalidade narcisista, que é aquele sujeito, então, que ele é o centro do universo de todo mundo. Tá bem, a gente pode pegar algumas mães com transtorno de personalidade narcisista que realmente a cor ou a aparência dessa criança vai estragar a vida delas, mas são a minoria. Mas rejeitar o seu bebê não é uma coisa tão incomum assim, né? Então a gente precisa saber que é isso que esse bebê te causa. Que é isso que ele mexe em ti, assim, né? Porque aí a gente pode ter muitas respostas que a pessoa vai trazer. Mas, sendo bem direta, né, Natália? Sim, é possível uma mãe sonhar com esse bebê, planejar esse bebê. Inclusive, tem um outro fenômeno mais novo, né, que é o baby blues, que é uma depressão pós-parto curtinha, né? Então, o baby blues vai ser um recorte da depressão pós-parto com um tempo mais curto e muito vinculado às questões hormonais. Então, ele normalmente tem ali no máximo 15 dias de duração. Porque é essa ideia de que eu tinha que aquilo ia ser maravilhoso, e aí minha própria descompensação hormonal do puerpério, que é forte, não é do jeito como eu imaginei, né? Então tem muitas coisas sendo estudadas ainda sobre isso, mas acho que é importante a gente deixar bem claro, assim, que o que a gestante ou a puérpera precisa é o nosso respeito e a nossa escuta. Muito mais do que o nosso julgamento, assim, que ela deveria estar bem, alguém já deve ter dito para ela, né? Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de avisar que o formulário para certificação está nos comentários. Ó, a Proficide pediu para te falar sobre os sintomas do blues puerperal. Acredito que tu já tenha respondido, mas se tiver mais alguma coisa a acrescentar. Tá, vou até pegar o desse. Tá, assim, ó. No blues puerperal, a gente vai ter os sintomas de uma depressão, tá? No sentido de perda de interesse pelas coisas, o choro fora, aquele choro que a gente não consegue explicar de onde veio, a sensação de vazio. A gente vai ter uma rejeição por esse bebê, a gente vai ter o medo, a incapacidade de criar esse bebê, a gente vai ter um quadro
de depressão pós-parto, bem ali em seguida do parto. O que vai nos alertar? O tempo. A gente vai monitorar essa gestante e vai ter relação com o tempo, né? Porque se a gente for olhar para os critérios lá do DSM, até fui abrir aqui para trazer para vocês, quando a gente olha para os critérios do DSM com relação ao transtorno depressivo, a gente vai ver que ele vai trazer que os critérios têm que estar presentes por no mínimo, estava até confirmando aqui, 2 semanas. Então, se a gente tiver uma gestante que esse bebê, que já está na 3ª semana do nascimento desse bebê, e ela continua com esses sintomas, a gente vai precisar reavaliar, pedir que ela busque de novo, ou falar com o médico, o psiquiatra, né? Enfim, quem for avaliar essa gestante. Porque aí a gente tem que ver, o tempo é sempre importante. E às vezes é importante a gente orientar também a família, no sentido do uso puerperal, né? Porque a família não espera que a pessoa vai ter isso no pós-parto. A família espera muitas coisas. Lembra que eu falei para vocês? A família vai respeitar a dor porque o bico do seio rachou. Mas ela não vai respeitar que a mãe não quer pegar o bebê no colo. Então, é importante a gente, enquanto profissional da saúde, psicoeducar a família. Isso funciona assim. Hoje tem vários vídeos no YouTube, né, sobre o blues puerperal, tem relatos de gestantes, de mães que sofreram com isso, mas o tempo que fica esses sintomas é o que vai nos alertar, e a gente tem que estar perto dessa gestante, tá? Importante saber que ela precisa de apoio, não quer dizer que a gente tem que falar com ela, né? Mas a gente tem que estar perto para auxiliar, para ela ver que ela vai passar por isso aí. Quando a gente entrar num blues puerperal, não necessariamente a gente vai precisar entrar com uma medicação, a gente vai observar essa gestante, acompanhar, vai orientar a família, como é que a família vai trabalhar junto com isso, né? E vai observar o tempo ali dos 15 dias. Passado 2 semanas, a gente já vai começar a pensar se a gente não tá com um transtorno depressivo maior agora no pós-parto, então depressão pós-parto. Não sei se tu quer... Sim. Enfim. Acho que respondeu. Perguntava sobre o alerta. Como se dá o tratamento e se medicamentoso traz algum risco para o bebê? Tá. Então, com relação ao medicamento, Catherine, depende do medicamento. Então, essa é uma questão importante, tá? Não é porque, eu usei tal coisa, me fez bem e tal, vou dizer para a Catherine usar porque vai ficar tudo bem. Não, a Catherine é um outro corpo, uma outra sujeito, uma outra questão, a gente precisa de uma avaliação clínica bem feita, porque existe hoje na farmacologia, na psicofarmacologia, um número significativo de medicamentos que não vai fazer mal para o bebê. Tá? Que a gente vai poder, inclusive mães que já tomam antidepressivos antes de engravidar, elas muitas vezes dão continuidade no uso do antidepressivo. Existe uma linha, uma corrente que vai dizer que a gente tome cuidado com o uso, por exemplo, dos ansiolíticos, dos remédios para ansiedade. Porque tudo que a gente usa, o bebê usa, né? Isso tá claro. E a gente sabe que o uso do ansiolítico tem um outro efeito já na psique diferente do antidepressivo. Então, é importante a gente ter isso claro, que quem vai prescrever esse remédio é o médico, o psiquiatra, não é assim, mas a minha gineco, ela entende disso. A gente tem uma especialidade para isso. Se for possível, o psiquiatra rever a medicação que vai ser utilizada e trabalhar junto com a gineco, 10 de 10, tá? Com a obstetra. Se não for possível, é só a obstetra que eu vejo no meu pré-natal lá na UBS, tudo bem, mas então vamos ver se esse remédio está dentro da classe que não vai causar risco, né, para o bebê. Mas isso é hoje bem mais tranquilo do que há 15 anos atrás, por exemplo. Com relação ao tratamento, ele pode ser farmacológico ou não, ou ele pode ser combinado. Uma questão que a gente sabe que pode ser um bom tratamento na depressão, na gravidez ou no pós-parto, são até os grupos de apoio, né? Os grupos que tem na Unidade Básica de Saúde, os grupos que tem no CAPS, os grupos que tem no CRAS, todos os serviços SUS e que as pessoas têm acesso, que eles podem ser, né? Enfim, podem auxiliar para que esses sintomas não piorem, né? Vamos usar a palavra bem real, eu ia dizer não progridam, mas é que progressão tem um sintoma, um nome duplo, então que eles não piorem.
Outra coisa agora eu vou passar para mais. Matheus, deixa eu só complementar. Pode seguir. Só uma coisa sobre o tratamento que acho que a Catherine traz que é importante a gente saber, que a gente tem que trabalhar, né, na ótica. Eu particularmente trabalhava nessa ótica quando eu estava na clínica e hoje tenho conversado nas aulas para que a gente trabalhe numa ótica de clínica ampliada. Não necessariamente porque alguém está com depressão na gravidez, essa pessoa vai precisar ficar indo no psicólogo, por exemplo. Daqui a pouco ela vai se sentir bem no grupo de vocês, no projeto de extensão, ela vai participar da live, ela vai mandar perguntas, ela vai ir lá para a religião dela, que vai ajudar ela, e ela vai ficar bem. A gente precisa ampliar essa visão de clínica, porque senão a gente acha que todo mundo, e não é todo mundo que acessa um atendimento psicológico, isso não é assim na vida de todas as pessoas, né? Quem de nós aqui já não quis fazer terapia em algum momento, não teve dinheiro para fazer, ou não conseguiu esperar na fila lá para fazer? Claro que a gente sabe que na gravidez a gente está dentro de uma política de saúde, que vocês entendem melhor do que eu sobre ela. Então, a gente tem alguns recursos para isso. Mas eu quero reforçar com vocês a questão da clínica ampliada, né? Que a pessoa assista um vídeo, que a pessoa participe de algum grupo na comunidade, que a pessoa vá ao CRAS, né? Que tem um grupo de gestante, que a pessoa faça arte-terapia, que a pessoa volte a fazer crochê ou tricô que ela fazia, pinte, cante, sei lá, qualquer coisa. Porque todas essas coisas vão corroborar que ela faça atividade física. Não é a clínica ali que vai salvar tudo, né? Nós não temos esse poder, ainda bem. Eu queria te perguntar qual a probabilidade de uma psicose durante esse período? São casos mais raros, tá? Vai depender do funcionamento que essa pessoa já tinha anteriormente. Nos estudos que eu li para hoje, a gente pode ter depressão grave, mas com delírio ou alucinação não é a maior parte dos casos, tá, Matheus? Bom, e agora eu tô falando de uma pessoa que já desenvolveu transtornos psicóticos em outro momento, que tenha uma esquizofrenia, por exemplo, já diagnosticada, e que lá no pós-parto pode ser que tenha. Mas, se é um quadro depressivo clássico, a mim é bem baixo, eu não tenho número, tá? Mas nos artigos que eu li, por exemplo, nenhum deles citou delírio e alucinação. E aí, claro, a predisposição do sujeito, os transtornos psicológicos que ele teve anterior, né? Do sujeito não, da mulher, né? Que agora a gente está falando de gestante. Os sintomas que ela já teve anterior à depressão vão ser. Então, quando a gente está, por exemplo, enquanto enfermeira, acho que tinha uma pergunta sobre isso, né? Quando a gente está, quando a gente vai conversar com essa gestante, né, enfim, é importante a gente perguntar sobre a história de vida dela, ela não é só aquele recorte. Pode que o sofrimento no puerpério seja tão grande que a gente vai ter alguns sintomas psicóticos, mas a gente não vai com isso dizer que a pessoa está não é um transtorno psicótico, são sintomas psicóticos em função do estresse do puerpério. Isso pode acontecer. Mas, de novo, o tempo vai ser o diferencial. Tem uma série adolescente, os 13 porquês daquele, né? 13 mais na família, né? Que o menino, o nome do menino, meu Deus, que gostava da Hannah, o Clay. O Clay, na última temporada, né, ele vai apresentar um transtorno dissociativo de personalidade. O clássico múltipla personalidade, né? O Clay começou com delírios e alucinações depois que ele perdeu a amiga lá que se matou. Então, um estresse significativo pode desenvolver sintomas psicóticos. Sim. Não é um percentual tão grande assim, né, que a gente tem que preparar todo mundo para isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, o transtorno dissociativo, ele está relacionado ao estresse pós-traumático. Então, daqui a pouco eu ganhei o bebê e foi um parto dificílimo, com sofrimento, meu neném teve risco de morte, né, nesse risco de perder a vida ou risco de morte, pode ser que eu desenvolva algum transtorno até dissociativo, mas os números não são tão significativos assim, tão prevalentes. A pergunta da Larissa é super importante, ó. Como nós, enfermeiras e enfermeiros, podemos lidar com esses casos? Como ajudar as gestantes e puérperas ou quando encaminhar para a psicologia? Tá. Então,
como nós, enfermeiros e enfermeiras, podemos lidar com esses casos? Bom, vocês dentro da formação da enfermagem, vocês vão aprender sobre cuidado. E vocês vão aprender sobre ética em cuidado, né? Então, o jeito como a gente vai ajudar essa gestante ou essa puérpera, Larissa, está muito relacionado com quem é essa gestante e essa puérpera. Quem é essa pessoa? Quem vocês são na vida dessa pessoa? De um modo geral, a gente pode ajudar com a escuta, com a presença, né, com a constância e com as orientações, com a psicoeducação, né, em dizer para a pessoa o que ela pode sentir ou não naquele quadro. Então, essas três coisas, a escuta, a constância e uma boa orientação sobre o que ela está vivendo, vão super ajudar, tá? Mas, de novo, quem é essa pessoa? Porque daqui a pouco é uma gestante que está com vocês do projeto, que é super vinculada, que tem uma super referência lá com a Larissa. Bom, essa pessoa, tu vai conseguir dar mais para ela, tá? Porque a gente tem que lembrar que o cuidado precisa desse respeito com relação ao espaço do outro, né? Com relação ao encaminhamento para psicologia, se a pessoa apresentar, né? Bom, a gente conheceu os critérios para um transtorno depressivo. Quando a pessoa apresentar sintomas, né, de depressão, o DSM traz uma especificação, Larissa, que é com relação ao prejuízo na vida dela. Explico. A gestante no puerpério, a puérpera, né? Desculpa, a Cid vai me dizer, eu falo os termos que eu não sou tão da área assim, né? Então eu tô ajudando como eu posso. Mas a puérpera, ela vai apresentar sintomas depressivos, ela vai apresentar o humor deprimido a maior parte do tempo, ela vai apresentar o choro, ela vai apresentar essa questão de estar dormindo muito, de não ter vontade de fazer as coisas, ela vai apresentar uma questão de que ela não está tendo prazer na maior parte das coisas que ela tinha. Mas a família, Larissa, é uma família que compreendeu que processo é esse que está acontecendo, está acompanhando, está auxiliando a cuidar desse bebê, está junto ali. Bom, ela tem sintomas, mas a gente, enquanto enfermeiro que está acompanhando essa família, vai poder ir observando. Claro que observando com regularidade, não vou ir uma vez por mês falar com essa gestante, porque em um mês muita coisa vai acontecer. Mas o que vai dizer o prejuízo para a vida do sujeito? É esse prejuízo que vai nos dizer, não, a gente vai precisar encaminhar para um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, enfim, dependendo do caso. Então, o prejuízo é o nosso norteador. O prejuízo para a vida da pessoa. Tá. Vou fazer uma pergunta da Graziela. De que modo a família pode auxiliar essa gestante ou puérpera? Essa era outra pergunta que também tinha no roteiro. Tá. É bom, assim, já tá ali, né? Tá. Então, assim, ó, por isso que eu falo muito, né? Porque eu divago nas minhas falas, mas aqui tem umas coisas que são muito fáceis. A família... incrível. Ah, que bom, tá. Vamos lá. A família, ela é um fator protetivo e um fator atrapalhativo, vamos usar essa palavra. Então, a família é uma questão muito difícil, né? Porque a família ela é um fenômeno, assim, multifatorial. A família, ela pode nos ajudar ou nos atrapalhar. Então, primeira coisa que a gente precisa ter claro, Graziela, é que família é essa? Porque muitas vezes a família não vai conseguir ajudar da forma como a gente sabe que deveria. Mas se ela ficar quieta, ela já está super ajudando. Então, assim, que família é essa? Que família é essa, né? Que coisa a gente... como que essa família funciona? Que dinâmica é essa? Assim? A primeira coisa é a gente saber que família. Bom, se é uma família que vocês têm acesso enquanto profissional da área da saúde, que está ali acolhendo, não sei o quê, tá bem, a gente vai dar algumas orientações. Primeira coisa que a gente precisa fazer, Graziela, é psicoeducar esta família. Auxiliar a família a saber como lidar com uma gestante, com uma puérpera. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. E depois que a gente instrumentalizar essa família, a gente vai orientá-la de como fazer isso. Porque muitas vezes a família erra querendo acertar, isso é muito comum. O uso do bico, chupeta, tá? De repente, a mãe da gestante, da puérpera, vai querer enfiar o bico na boca dessa criança, porque ela entende que o bico é positivo, ela foi educada assim, ensinaram para ela assim.
Então, é importante o profissional da saúde conversar com essa família, porque a puérpera daqui a pouco aprendeu que bico, chupeta faz mal, vai entortar os dentes, vai não sei o quê, vai atrapalhar da criança pegar o bico do seio, sei lá, qualquer coisa que ela tenha aprendido. Então, a primeira coisa é psicoeducar esta família, tá? Depois, auxiliar o que é papel de cada um, tá? Acho que uma coisa que super ajuda são os folders. As pessoas precisam de coisas visuais, tá? Que a gente vai ali, ouve, fala e vai embora viver a vidinha da gente. E a pessoa fica ali com aquele neném chorando, com aquela mãe que está atrapalhada, que está conhecendo esse novo papel. Então, os informativos visuais, os folders, eles sempre vão ajudar. Coisa simples, assim, né? O que fazer, o que não fazer. Quando procurar a equipe de saúde. Bota na porta da geladeira dessa família, que a família vai ter para onde recorrer, porque às vezes, muitas vezes, a maior parte das vezes, a gente tem que acreditar que a família erra querendo ajudar. Então, é fundamental que a gente psicoeduque, se faça presente. Acho que esse é para a família conseguir ajudar dentro do que ela consegue, porque também tem uma questão de limitação, né? Minha família não é a mesma família tua, não é a mesma família do Matheus. A gente tem que saber que família é essa. Não sei se contemplei, mas, enfim. Acho que tu tá mutado, Matheus. Ai, desculpa. A Professide perguntou: a violência obstétrica tem alguma relação com o desenvolvimento de quadros depressivos no pós-parto? Sim, a violência obstétrica, a violência doméstica, todas as formas de violência doméstica, elas têm relação com o pós-parto, tá? Toda vez que a gente, de novo, né? Toda vez que a gente estiver falando de violência obstétrica, a gente está falando de um trauma. Toda vez que a gente falar de violência, a gente está falando de um trauma também, né? E o trauma, ele é uma coisa muito forte para a psique da gente. Então, a psique vai arrumar um jeito de se acalmar, de defender. E uma das formas pode ser os quadros depressivos no pós-parto, podem ser os quadros ansiosos no pós-parto, pode ser formas como a psique resolve de responder. Então, sim, a violência obstétrica, ela é presente hoje, infelizmente, né, na nossa situação no Brasil, hoje muito mais discutida, mas a própria questão da forma como são conduzidos os partos naturais ou não naturais, né, eles podem gerar traumas, e os traumas têm relação com a depressão no pós-parto. Sim. Há alguma escala ou instrumento que os profissionais que atendem o pré-natal podem utilizar para identificar sintomas depressivos? Pois é. Ou algum estudo? Tá, existem sim as escalas, tá? Mas o que eu me preocupo um pouco com isso assim, Matheus? Agora estou falando da minha visão enquanto psicóloga, tá? Se fosse uma outra psicóloga aqui falando, talvez fosse dizer outras coisas. Mas assim, acho que é importante a gente ter claro que a gente tem alguns critérios ali no DSM que vão falar do que é um quadro depressivo. Esses critérios a gente tem que ter bem claro, tá? Mas quando a gente fala de um instrumento ou de uma escala, a gente está falando de trabalhos mais próximos do psicólogo. Porque qual é o grande problema da escala e do instrumento? É que elas têm um resultado. E muitas vezes o profissional, se ele não for bem treinado, na passagem desse resultado ele gera mais dano do que auxílio. Então, tendo claro... Oi, Loren! Ah, que saudade! Existem escalas, existem protocolos, né? Mas aí a gente está falando de uma questão bem mais psique. Qual é o grande problema disso, né, Matheus? É a gente se parar com uma escala ou com alguma testagem, algum critério, e na hora de dar a devolutiva, a gente atrapalhar. Muito sem querer, sabe? Mas aí a gente está falando de uma questão mais dos profissionais da área da psicologia ou de algum profissional da própria enfermagem que domine um pouco mais sobre isso, sabe? Porque acaba que quando a gente dá um diagnóstico, a gente acaba fazendo
muita, tem muito peso sobre a vida dessa pessoa, muito peso. Então é bem importante a gente tomar cuidado com isso. Outra pergunta também é de que forma podemos observar e identificar o risco de ocorrência da depressão no pré-natal. Tu pode refazer a pergunta? Posso. De que forma podemos observar e identificar o risco da ocorrência da depressão no pré-natal? Ah, tá. Então, algumas coisas vão, alguns indicativos vão nos dizer assim que a gente precisa cuidar, por exemplo, se a pessoa teve já transtornos depressivos ao longo da sua história, antes da gestação, tá? Esse é um fator que pode acabar tendo relação com ela ter depressão na gestação ou no pós-parto, tá? Então, ter tido transtornos depressivos em outros momentos da vida é um fator importante para a gente avaliar, tá? O suporte, né, com relação ao suporte e a forma como se planejou a gestação, também pode ser um fator predispor para ter a depressão no pós-parto ou na gestação. E a própria questão da estrutura familiar dessa pessoa, né, não essa própria estrutura, mas da dinâmica melhor, da dinâmica familiar, fui eu que dei oi para a Eloren. As pessoas estão falando no chat, eu vejo aqui, tá? Desculpa, mas fui eu que disse, oi, Eloren, é que aí eu falei de outra forma, sou euzinha. A dinâmica da família também pode ser um fator que vai ter intercorrência. Então, essas 3 coisas a gente tem que estar atento, Matheus. Se a pessoa já teve transtornos depressivos em outro momento na sua história, se ela como é que é a dinâmica dessa família dela e com relação à preparação para a gestação. Fiquei assustado. Eu gostaria de lembrar que o formulário para certificação dos comentários. E para finalizar, gostaria de agradecer muito a presença da Duília, que se dispôs a participar da live, dizer que foi um momento muito confortável e muito aconchegante para mim, para ter essa conversa contigo. Eu aprendi bastante, acredito que todo mundo pôde aprender bastante contigo. E lembrar que as lives vão ficar salvas e vão ficar salvas no canal do YouTube também, que é Bebê a Bordo FPEL. Muito obrigado pela presença de todos na live.